Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é mais um vídeo da playlist De Olho no Ar, Pensando Alto. Espero que vocês não estejam tão incomodados quanto eu com essa luz que não está me agradando, com essa regulação de cor que também não está me agradando. Eu espero que meu Glauber Rocha pessoal passe por aqui para me dar uma ajuda nesses ajustes, né? Mas não é esse o motivo desse vídeo, né? Aliás, o motivo desse vídeo são vários. O primeiro de todos foi a súbita morte, né? Ou pelo menos anúncio súbito da morte do Paul Auster, que era um autor que eu gostava muito, que chegou a ser durante um tempo uma espécie de mania minha, né? Eu me lembro exatamente, devia ser em torno de 96, 97, devia ser um domingo, eu tinha ido comprar hambúrguer para as crianças, né? E na volta tinha um camelô vendendo livros, aqueles livros espalhados no chão, e eu passando apressado com os hambúrgueres, mas um título saltou aos meus olhos, assim, né? Um título me chamou a atenção, né? Ei, o inventor da solidão. Aí eu parei e fui lá, encontrei esse livro, acho que comprei barato, era, sei lá, vamos dizer assim, que fosse hoje 10 ou 15 reais, aí comprei, e já naquele dia, apesar de não ser muito fácil, quer dizer assim, eu estava bastante ocupado, né, com as crianças, né, eu ainda dei uma folheada e, enfim, já me despertou a curiosidade, e aí no dia seguinte, ou na mesma noite, né, aí já mais tarde, eu engatei uma leitura que não parei mais até acabar o livro. O livro era fascinante, né? A história dele é um memoir, né, que a gente pode chamar, né, de um tributo ao pai dele, a relação dele com o pai, né, uma tentativa de resgate de uma relação que foi muito difícil, uma tentativa de entender o próprio pai. Isso me tocou profundamente. E aí eu comecei a ler os livros dele, né? Assim, eu li, não demorou muito, eu já tinha lido outros livros, mas aí eu fui a Nova York, cismado de que eu ia entrevistar o Paul Auster, né? Assim, inclusive, conheci uma amiga minha, jornalista. Imagina, ligo eu para uma revista séria, peço para falar com a editora e digo, eu estou indo a Nova York, eu acho que vou entrevistar o Paul Auster, você quer comprar essa? Ela achou tão bizarra que ficamos amigos, né? É claro, eu não consegui entrevistar o Paul Auster, né? E nem sequer conhecê-lo, nem passei na porta, ou pelo menos isso eu gostaria de ter feito, né? Mas nem passei na porta. Mas conheci alguns. E lá eu comprei os livros dele em inglês. Como eu passei uma temporada curta, mas suficiente para despertar o meu inglês, eu li a trilogia de Nova York em inglês. Depois li outros livros dele, li Timbuktu, li A Música do Acaso, eu comecei a ler O País das Últimas Coisas, teve um outro que eu li e agora eu não me lembro o título, né? E o Paul Auster viu os filmes, né, que ele roteirizou e dirigiu, acho que vi um ou dois. Enfim, eu me encantei pelo Paul Auster, né? A figura dele me encantava, aquela cara que parece que mistura Buster Keaton com Krishnamurti, entende? Aquilo sempre me impressionou, aquele olhar dele, ao mesmo tempo penetrante, mas ao mesmo tempo irônico. Quer dizer, a literatura dele tem muito de humor, assim, tem um humor... é o mesmo humor, guardados os estilos, do Machado, que é, no fundo, um humor generoso, amoroso, né, com as misérias nossas, né, da vida, né,
com a nossa fragilidade, com a nossa ingenuidade, até com as nossas pretensões, mesmo as mais violentas, são no fundo tão infantis, né? Tão ingênuas, né? E aí, quer dizer assim, então tem esse lado Buster Keaton, tem esse lado Krishnamurti, de uma profundidade, né, na observação, o que tem uma conexão com o humor, obviamente, quer dizer, aquela conexão não é a inutilidade, quer dizer, há uma capa que recobre a vida, que esconde o verdadeiro sentido da vida, que repousa numa simplicidade doida. Então, quer dizer assim, por sobre essa simplicidade da vida, há um manto de absurdo que constitui isso que as pessoas chamarão de vida, né? Que é todo o esforço de uma sociedade, né? Enfim, de uma humanidade, no final das contas, para encobrir, justificar o exercício do poder, né? Marx chamaria isso da superestrutura ideológica que mascara, esconde o exercício da exploração de uma classe sobre outra, né? Ele não está longe da verdade. O problema do Marx não é por aí, não é essa a percepção, né? Então tinha esse olhar muito... Eu achava ele um cara... eu achava, todo mundo acha, o Paul Auster era um homem muito bonito, né? E foi um jovem bonito, né? E a história dele com o pai dele me lembra muito a minha história com o meu pai, né? E é interessante que esse lado, né, que se a gente pode pegar aqui vamos enveredar um pouco por essa vertente, Buster Keaton, Krishnamurti, né, que são dois personagens que, de uma maneira ou de outra, reivindicam uma universalidade, não é? Buster Keaton, obviamente, pela mudez do seu cinema, quer dizer, ou seja, ele se comunica pelo gesto, então, de certo modo, ele se comunica com qualquer um, né? E o Krishnamurti, por conta do próprio projeto que o criou, né? E os dois têm uma coisa muito metafísica, no final das contas, né? Enfim. E, de certo modo, quer dizer assim, isso tem muito a ver com outro aspecto interessantíssimo do Paul Auster, né? Paul Auster, ele tem vamos dizer assim, ele tem uma origem acadêmica, né? Ele estuda letras e tal, línguas, vai morar em Paris, traduz e tudo mais. Então ele é um homem da cultura, da literatura, até no sentido do estudo ou da profissão, né? Era talvez um sujeito que se preparou ou se pensou como um professor de letras, né? E é interessantíssimo que na literatura dele a impressão que eu tenho, pelo menos, é que toda a literatura americana, que é uma literatura muito poderosa, que às vezes a gente desdenha por ignorância ou porque também essa literatura está um tanto quanto encoberta por uma outra arte, que é o cinema, e que os americanos dominam, né? E que, afinal de contas, o cinema é uma arte literária, né? Ela começa num roteiro, né? Então, talvez a gente não se dê muito conta, né, assim, a miúde, da potência, do poder que é a literatura americana. Então, você vê, por exemplo, Timbuktu, que foi um livro que eu li, eu falei, cara, isso aqui é Jack London. De cara, você percebe isso. Trilogia de Nova York, você sente a presença de Melville e de Poe, mas descarada não, porque uma coisa é a influência, né? Outra, quer dizer, a influência, vamos dizer assim, mental, porque o Auster, ele tem o seu estilo, um estilo muito próprio, sabe? E talvez muito judaico até, sabe? Aí já me lembrou o Saul Bellow, sabe? Não sei se tem tanta relação assim, mas talvez tenha, porque eu também não conheço ele tão bem, o Bellow eu não conheço, eu conheço muito pouco, acho que eu li um ou dois livros. Mas você percebe Melville, você percebe Poe, você percebe
eu disse... agora eu esqueci o outro que eu disse. De certa maneira, tem... Acho que na literatura americana inteira tem muito de Whitman, né? Sabe? Então, é como se toda a literatura americana convergisse, né? Passasse por ele, né? Como se ele se nutrisse de todas as raízes, de todas as vertentes, como se ele fosse uma figura meio oceânica, né? E aí essa coisa de novo. Aí voltamos ao Buster Keaton e ao Krishnamurti. Ele é uma figura meio oceânica que parece receber todos esses afluentes poderosíssimos, né, da literatura americana, né? E, enfim, é alguém que eu gostaria muito de reler, sabe? Eu andei até procurando aqui, porque o título, O Inventor da Solidão, não corresponde exatamente a uma tradução literal do título americano, ou do título inglês, né? Que é The Invention of Solitude. Quer dizer, então, não é o inventor, é a invenção. Aí eu acho que republicaram, eu acho que fizeram uma nova tradução. Eu não sei, me lembro muito bem qual das duas, é do Rubens Figueiredo, que é um belo autor e um belo tradutor, né? Mas ou ele ou o outro optou pela uma tradução literal, né? Como eu cheguei ao Auster por essa tradução e por esse título, O Inventor da Solidão, apesar de reconhecer que não corresponde ao original, né? Assim, eu tenho um carinho por esse título, assim, incrível, né? Porque... Como é que eu vou explicar isso, né? Porque a invenção da solidão, ela pode ser coletiva, né? Ou enfim, né? Ou pode ser, quer dizer, pode ser genérica, pode ser inespecífica. O inventor aponta para alguém, né? Eu acho que, quer dizer, sem dúvida nenhuma, a invenção traduz melhor o espírito do livro, né? Mas, enfim, eu tomei de carinho, procurei aqui até para mostrar para vocês a capa e tal, mas é aquela triste cena de quem tem mais livros, ou menos, muitos livros, mas menos do que gostaria, né? Essas duas estantes aqui, eu uso, essa é a minha paixão, elas estão em paralelo, né, com espaço entre uma e outra, e elas estão, quer dizer, eu divido a prateleira em dois lados, né? Não cabe muito bem, existem estantes que têm uma largura suficiente para você fazer isso. Essa aqui não tem, é aquela clássica que, enfim, são feitas para você colocar só uma fileira de livros, né? E resta aquele espaço enorme na frente. Eu, num arrobo de criatividade, inteligência e, enfim, desvario, resolvi fazer isso, né? Até um dia comprar as tais duplas que nunca comprei. Ficou assim mesmo. E eu adoro ficar ali no meio, entrar no meio, sair do meio, vai para um lado, vai para o outro. Eu sou fascinado por a geografia de uma biblioteca, é algo que me fascina. Quer dizer, essa geografia consagrada, né, daquelas prateleiras duplas que você circula labirinticamente, né? O problema é que elas não estão organizadas, né, arrumadas de uma maneira coerente, né? Eu tentei já, mais ou menos, mas a minha capacidade de desarrumar é muito maior do que a minha capacidade de arrumar. Então, sabe, chegou um momento em que o caos venceu a ordem, né? O caos venceu o cosmos, né? Porque no cosmos é uma invenção, não é? O cosmos é uma invenção. Eu sugiro a todo mundo, essa é uma das experiências mais fascinantes que alguém pode ter na vida, é se comprar uma carta celeste, tá? Aprender
o desenho das constelações da carta celeste. E depois que a carta celeste serve para isso, você ajusta a sua latitude, ajusta a hora, e aí você aponta para o céu, você vê as coisas. Né? Aí você vai apontar para o céu, isso é claro que você não pode estar no Rio de Janeiro, São Paulo, nenhuma metrópole, você tem que estar num lugar onde haja céu, que é o primeiro grande motivo de reflexão humana. Né? Mas, enfim, aí você vai lá, começa a perceber o desenho das constelações. Em pouco tempo, né, você vai guardar aquilo na sua cabeça. Então é fantástico, porque quando você vai treinar o seu olhar de uma tal maneira que você vai olhar para o céu, caos. Você aperta outro botão, clique, cosmos. Aí aparece tudo ordenado. Tudo. É fascinante isso, assim, é fascinante isso. É mais ou menos a experiência que tem no planetário, né? Primeiro aparece aquela coisa toda bagunçada, aí você faz clique, cosmos, caos. É lindo. Aí você percebe, né, que há uma construção do cosmos em torno do caos, né, em cima do caos, né, mas que essa coisa... Aí começam aquelas perguntas, até que ponto, quer dizer, essa construção guarda alguma relação com a realidade, mas como poderia guardar? Né? Porque quando você vai perguntar isso, qual é a relação que existe entre esses desenhos aleatórios no céu, do céu. Né? Ali a constelação de Touro. Você diz, pô, nem parece muito um touro, mas sei lá, um touro, pelo menos para mim, né? Mas aí corresponde, inclusive, ao signo de Touro. Que assim é assado e tal, não sei o que, olha, aí você diz, cara, que loucura, né? Quer dizer assim, que relação existe, né, real entre esse grupo de constelações e ou essa constelação específica e as pessoas que nascem naquele dia específico, né? E parece que a gente consegue reconhecer algumas características. E aí começa o grande delírio, né? Quer dizer assim, aí começa a epistemologia, né? Quer dizer, nem tanto a epistemologia, né? Mas a filosofia da ciência, por exemplo. Pô, qual é a relação entre a minha abstração e a realidade? Né? Mas façam essa experiência, assim, comprem uma carta do céu. E voltando ao Paul Auster, para a gente encerrar, né, eu começaria pela Invenção da Solidão, que é um livro lindo, sabe? Eu, se tivesse filho pequeno, leria para eles Timbuktu, que é um Jack London urbano, sabe? É a história de um cachorro, mas é a história de um cachorro hoje, onde já não existem florestas e tal, tará. É o Jack London, sabe? É um Jack London. Era o Jack London que eu tinha esquecido, né? Paul, Melville, Jack London, que são todos mais ou menos próximos, né, inclusive. Whitman, estão ali mais ou menos na época, um fervilhar americano, né? Assim, incrível, que vai dar nisso aí. Né? É outra reflexão que um dia a gente pode fazer, né? As diferenças entre os Estados Unidos, por exemplo, e o Brasil, que é algo que nos fascina permanentemente. Né? Hoje mesmo eu li o Hélio Gaspar dizendo, não, porque o Gilmar Mendes não gosta que comparem o STF com o Supremo americano, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando exatamente nisso. Né? A diferença entre um país como o Brasil, que mais ou menos nasceu pronto, né? Entre aspas, mas mais ou menos nasceu pronto, quer dizer, nasceu depois de um certo momento, né? A partir da quebra do Tratado de Tordesilhas, a gente definiu mais ou menos o que seria. Né? E outro, os Estados Unidos, que começou pequenininho, ali aquelas 13 comunidades e tal. E foi, quer dizer, então você teve uma legislação toda pensada, uma estrutura de poder que específica para um grupelho de comunidades, né, de estados aí naquele momento, né,
ainda com uma concepção europeia, coisa e tal, um pequeno país com 13 estados, e que de repente começa a se expandir, se expandir, se expandir. E aí você teve que adaptar para um país continental algo que foi pensado por um grupo de 13 colônias. Né? Isso é uma reflexão interessante, porque a gente faz umas comparações meio injustas e às vezes não percebe também os dilemas americanos. Né? Alguns que não nos afetam, né? Mas que, por outro lado, a maneira como nós, né, lidamos com a ideia de federação também tem suas complicações. Mas, enfim, falei demais, né? Falei um pouco além do tempo. Eu queria também ter falado de outro livro, de um outro americano que eu li e eu vou falar, mas eu vou falar então amanhã, sabe? Que é O Reino da Fala, do Tom Wolfe, que é outro cara também que virou uma mania minha, eu li quase tudo, sabe? Sou apaixonado por ele. E O Reino da Fala é uma aula de o que é o verdadeiro jornalismo. Né? E aí serve, inclusive, se você estiver começando a fazer reportagem de polícia. Tá começando na vida, mas aprenda aí como é que faz uma reportagem. Sabe? Quer dizer, mas nesse caso a coisa... Eu vou contar amanhã. Tentarei contar amanhã. Eu estive meio ausente aqui por problemas de várias ordens, né? Então, mas eu espero voltar àquele meu padrão espetacular de todo dia ter um vídeo. Voltarei. I'll be back. Boa noite.